No ano de 2016, completam-se 400 anos da morte de Miguel de Cervantes, considerado um dos maiores escritores da tradição literária ocidental. Dom Quixote de la Mancha é a obra-prima do escritor espanhol. No ano de 2002, o Instituto Nobel de Oslo e os clubes do livro da Noruega elegeram esta obra como a mais importante ficção da história, em votação que reuniu escritores renomados do mundo todo. Qual é o legado de Cervantes e qual é a sua importância histórica? O que Dom Quixote tem a ensinar ao direito? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema Cervantes. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. E que obras literárias! O Direito e Literatura de hoje tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema Cervantes. Para isso, recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e André Caram Trindade, professor de Direito da IMED. Sejam bem-vindos e vou começar com a Henriette. Bom, Cervantes é um escritor suficientemente conhecido, né? Tem Dom Quixote, a sua obra-prima, que é uma obra que todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é que a produção literária de Cervantes não se resume a Dom Quixote, né? 2 volumes de Dom Quixote que são publicados, o primeiro em 1605, a parte 1, o volume 1, e a segunda parte, o segundo volume, em 1615, 10 anos depois. Mas ele também produziu poemas, produziu peças de teatro e produziu um livro que é uma coletânea que chama Novelas Exemplares. Isso. Que são 12 novelas. Né? Essas 12 novelas ele pretende inaugurar na Espanha esse gênero, que é a novela, que até então não existia. Existia na Itália, mas não existia na Espanha. E ele diz que é um absurdo que a literatura espanhola não tenha novelas, nenhuma novela produzida. E, no entanto, os leitores leem as novelas italianas traduzidas, como de Boccaccio, por exemplo. Né? Então, ele resolve escrever novela e escreve esse livro com 12 novelas, que ele intitula Novelas Exemplares. Exemplares no sentido de para servirem como modelo de como se escreve novelas. Eu elegi, para trazer no programa de hoje a gente discutir um pouco, uma dessas novelas, né? Rinconete e Certadillo. São 2 jovens que se encontram no caminho para Andaluzia e numa estalagem, e eles têm um histórico em comum. Ambos têm 14, 15 anos, praticaram já pequenos furtos. Isso os liga, e os liga de imediato por algo que eles percebem que será uma amizade para o resto da vida. E eles conseguem, então, seguir viagem rumo a Sevilha, né? Chegando em Sevilha e praticando agora delitos em dupla. Um deles é especialista com tesouras, isso faz com que ele fure a bolsa onde as pessoas carregam o dinheiro, e o outro é especialista em cartas. Então, joga cartas no estelionatário, né? Pequenos furtos, cartas. E eles começam a atuar em grupo, e em Sevilha, logo que eles começam a atuar, são descobertos por um outro pequeno ladrão que os flagra e diz assim: parem um pouquinho, vocês não podem estar cometendo crime aqui sem ir visitar antes o senhor Monipódio. Porque não se pratica nenhum crime nessa cidade sem ter registro junto a ele. Sem estar sindicalizado. Exato, né? Sem estar sindicalizado.
Né? Eu vou contar outros detalhes que tem na novela. Na verdade, é absolutamente sindicalizado. Né? Absolutamente. Não tem uma também sobre dois cachorros que falam? Sim. Eu acabei de comprar esse dia. Diálogo entre os cachorros. O diálogo entre os cachorros. De dois cachorros. Dei de presente para dona Rosane esse livro. Eu li as novelas exemplares. Eu não sei se os cachorros fazem parte das novelas exemplares. É um dos contos. Então. São coisas belíssimas. Tem outras também. E que não são conhecidas. E que não são conhecidas. Eu comprei na Espanha, mas não nesse formato, não me lembro bem. Tem uma terceira, Lênio, sem querer atravessar, tem uma terceira que é... Já pode ir direto. La Gitanilla, sobre os ciganos, os gitanos. Né, em que essa foi uma novela, que também está nesse Novelas Exemplares, que foi censurada na Espanha, acho que nos anos 70, não sei se a década é 70 ou 80, porque ali se atribuía a uma condição, a uma questão de herança genética, a questão dos gitanos e dos pequenos dos furtos. Né? Então, que teriam a condição hereditária na delinquência. E aí os espanhóis, essa mesma discussão que teve no Brasil sobre o Monteiro Lobato, que teve nos Estados Unidos com o Bradbury, que teve com o Mark Twain, né? Fizeram com o Cervantes, censuraram o uso nas escolas desse livro, porque atribui essa condição hereditária de pequenos delinquentes a los gitanos. Então, já continua direto. O que eu trouxe não é Cervantes, é Borges, né? Sobre Cervantes. No livro Ficções, Borges escreve um conto que é Pierre Menard, da década de 30, 40, né, publicado a primeira vez no final dos anos 30, depois nesse livro faz parte da coletânea em 44, onde o Pierre, na verdade o conto é como se fosse uma resenha literária, uma crítica, em que apresenta o Pierre Menard, e o Pierre Menard escreveu, agora no século XX, Quixote. Então toda a discussão que se faz aqui, e essa é uma discussão que o Lênio também já fez e que importa para o direito, é o autor, a criação, a interpretação, a reinterpretação, uma coluna no Conjuro sobre a temporalidade, né? E aí essa leitura que sempre implica uma reescrita, como isso pode ser trabalhado e como no direito esse fenômeno interpretativo não é diferente. Né? Do mesmo modo a gente pode pensar na tradição, né? O Quixote do Cervantes e o Quixote do Pierre Menard, que escreve palavra por palavra, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Como é que é? Como isso é importante, sobretudo quando a gente for examinar decisões judiciais ou cortes superiores. Em relação ao Cervantes, e aí fecho essa parte, é curioso como as pessoas não leram o livro, né, como é um livro que todos conhecem, né, a personagem. O Quixote, mesmo diante de comunidades que não são comunidades de leitores, todo mundo já ouviu falar do Quixote. Como o Quixote é um personagem transcendente nesse sentido, né? Não só nas artes, como todos ilustram o Quixote, desde o Dalí até... como o Maquiavel, algumas coisas... Mas como o Quixote é uma quase coisa... um enunciado performativo. Né? Então, assim, a força que ele tem, a gente já falou diversas vezes do Shakespeare, Drayton, como o Shylock é um personagem que, o Harold Bloom diz, se rebela contra o autor. Assume mais força do que o esperado e lá pelas tantas ao longo dos séculos passa a ter interpretações no teatro diferentes. No início o Shylock é farsesco e no final a gente já tem um outro comportamento. E no Quixote, guardadas as proporções, para fazer essa brincadeira do Shakespeare e do Cervantes, né, como o Quixote é um personagem conhecido, inclusive por aqueles que nunca leram, nunca tiveram qualquer acesso, qualquer contato à obra do Dom Quixote de La Mancha. Né? Como isso é sintomático, como isso mostra a força da literatura de um livro, aí o Quixote, que é um dos primeiros livros que tematiza a questão da literatura. Né? Começa com toda a questão da literatura, os livros de cavalaria que são queimados. Uma dica para o telespectador, eu escrevi sobre Borges, o Pierre Menard e o Quixote. Só colocar no Google, entra no Conjuro, tem o espacinho ali de busca, põe assim, Streck, Menard, Quixote, vai dar uma série de opções, provavelmente vai ficar bem próximo de encontrar um texto, porque eu fiz uma análise de algo que aconteceu no Brasil a partir do Pierre Menard. E hoje, que bom que trouxesse isso
porque ele faz lembrar isso. Porque mostra como também Quixote é um livro que tem 400 anos, o autor, né, 400 anos da morte, e continua, né, todos ainda falam sobre isso, todos escrevem sobre isso, é um personagem que está aí no nosso dia a dia. Ou tu queria dizer uma coisa antes? Eu queria apenas comentar assim, por que essa força do Don Quixote, né, enquanto personagem? Porque no sentido forte do termo personagem e dentro do contexto da narrativa, Quixote é a primeira personagem da narrativa ocidental. Né? Don Quixote é o primeiro romance moderno, né? E a personagem, o protagonista, é a primeira personagem. Nós tínhamos personagens no teatro grego, né? Personagens nesse sentido forte, mas não na narrativa. Né? Inclusive, a palavra personagem vem do contexto do teatro, né? Do persona, né? E por que ele adquire importância como personagem? Porque ele tem uma densidade psicológica que a personagem exige. E que nós só encontrávamos na tragédia grega, né? Centroavante. Agora eu trouxe o Don Quixote de La Mancha para o nosso programa de hoje. E como o André e a Henriette já falaram, é uma obra que todos nós conhecemos e é uma obra clássica. Em que sentido é uma obra clássica? Ela é passível de inúmeras interpretações. Não se esgota. Não se esgota. O André deu um exemplo agora trazendo o Borges sobre Cervantes e a Henriette trouxe uma obra de Cervantes. Então, esse faz com que seja clássico que a gente não descarte em 2, 3 meses, depois de lido o texto. E nem 2, 3 anos. E nem 2, 3 anos. E por isso que nós estamos comemorando esse jubileu hoje, esse ano tão importante. E eu vou me ater a alguns aspectos mais genéricos da obra de Cervantes, e tentar contextualizar um pouco essa força psicológica, vamos dizer assim, que aponta para uma subjetividade forte. Esse é o ponto. Uma subjetividade forte que aparece não apenas nele, aparece em Shakespeare, como já comentamos em outro contexto. E esse é um elemento característico dessa passagem que acontece do medievo para a modernidade, perpassada ali, entremeada pelo Renascimento. É um período de turbulência. Tanto é que não se sabe bem a força que tem o próprio Quixote na obra. Né? Claro. É controverso. E essa herança da literatura de cavalaria, como tu já mencionaste. Então, é uma obra entre o passado, aquilo que herda, e aquilo que inaugura. É uma obra de transição, uma obra de passagem. E aí está a riqueza do texto, que é um texto, é um único na literatura ocidental, né? Mas também a nossa dificuldade de interpretação devido à densidade desse texto, um texto de passagem. E aí, Drayton, como Harold Bloom fala sobre a modernidade de Shakespeare, o Quixote, o Cervantes e o personagem, enfim, pensa como um sujeito moderno, quer dizer, há uma subjetividade forte, por isso que, assim como em Shakespeare, Cervantes é um moderno por excelência. Com certeza, com certeza. Eles são ambos, né? Cervantes e Shakespeare são os dois filhos, né, deste momento de transição. E os textos são escritos antes de Hobbes. Antes de Hobbes. Isso é um ponto interessante. E antes de Descartes. Isso tem sentido. Mas para mostrar um pouco, assim, e logo depois vem os textos desses autores para mostrar um pouco o espírito do tempo. Né? O espírito do tempo, exatamente. O espírito da passagem. Né? O Direito à Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. O espírito do tempo, para o tempo? Para o espírito do tempo? Agora... O espírito do tempo me chama, o tempo. Falavas em modernidade, então a condição de possibilidade é a temporalidade. O Direito à Literatura, então, obedecendo ao tempo, chama o intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre as contribuições do autor para a literatura passados 400 anos. Já voltamos.